Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 6 de julho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Procedimento simples, parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sininho das notificações ativado e aproveite todo o conteúdo do canal, conteúdo novo, que você vai ficar antenado aí com o sino das notificações para sempre ser avisado do conteúdo novo, e também o conteúdo antigo, que tem bastante conteúdo de aprendizado. Aproveite. Na análise de hoje eu vou falar sobre IBOV, mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, BKBR3, SBFG3, BBDC4, MGLU3, Viva 3, que foi uma ação selecionada dentro do meu perfil no Instagram. Aqui embaixo você tem um perfil aí no Instagram que você pode acessar no seu celular e seguir aí o perfil. Também vou falar de WIS3, que subiu bastante hoje, Azul 4, boa queda, Lame 4 também caiu, enfim, o mercado hoje deu uma desabada, Ibovespa aí, uma queda mais acentuada. Então vamos falar aqui, começando pelo Ibovespa, mas antes de mais nada, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita para deixar aquele like durante a vinheta e o joinha. Agradeço demais por sua valiosa audiência aqui diariamente. Começando então pelo IBOV, queda forte de 1,43%, o que seria, vamos dizer assim, o menos provável aconteceu, ou seja, mostrando que o mercado está dentro de um processo de correção um pouquinho maior pelo gráfico semanal. Levou ali umas 4, 5 semanas de movimentação para cima e já tem aqui entrando na sua quinta semana de correção, ainda mais fraco do que foi todo o movimento de subida. Se a gente pegar só esses dois aqui, 2 candles de alta, tá, basicamente tem todas essas semanas aqui caindo e ainda nem chegou ali na metade do segundo do candle aqui anterior, o penúltimo candle de alta nesse movimento de subida. Mas volta para a região de suporte dos 125.076 pontos, região aqui desse topo anterior. Como isso aqui aconteceu, ou seja, anulou a formação de um fundo, candle de força não anda, candle de força não anda, candle de força não anda, ou seja, não anda, que eu digo não dar continuidade ao movimento de subida, mostra um cenário de tendência realmente de baixa, que já tinha tendência de baixa, respeitando aqui a média móvel de 3 períodos e consequentemente um viés mais de queda. E queda até onde? Lembrando que eu já fiz até uma análise especial do IBOV, o que esperar para o mês de julho no Ibovespa, falando sobre alguns pontos importantes. E um dos pontos importantes aqui em termos de retração do Fibonacci no gráfico semanal. De suporte você tem a média móvel 13 períodos em 124.568 e depois 124.225, que é a retração de 50% de tudo que subiu aqui nessas 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então já tem 1, 2, 3, 4, 5. O que eu quis dizer é, o que levou para subir em 5 semanas, a gente está na quinta semana, ainda está no meio dela, porque a gente só tem mais 2 pregões essa semana, quarta e quinta, e não chegou nem 50% do que subiu. Então ainda não é algo tão relevante para baixo, mas estamos dentro de um movimento de queda, de correção da tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal. Lógico que chegando nesse nível aqui de suporte ou mais abaixo, vai ser importante acontecer o que? Uma sinalização de alta a favor da tendência. Por enquanto não há sinal de alta, há um sinal de baixa. Esse sinal de baixa, olhando para o curtíssimo prazo, eu esperaria algo muito relevante para baixo? Não. Então, por esse motivo, eu olharia ali com essa região de 124.566, 124.200. Aqui no gráfico diário, falando do suporte um pouquinho mais relevante, vai ficar na faixa dos 122.964, 123 mil pontos, que seria essa região aqui de 2 topos aqui, nessa mesma faixa de preço. Então, olhar algo mais relevante para baixo seria isso aqui, ou sendo um pouquinho mais pessimista, de vir aqui e poder ter algum processo de correção, visto que a correção foi curta na minha avaliação em termos de tempo principalmente. Depois disso, vamos falar aqui dos futuros. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Mini índice, aí vem aqui, ó, subiu, aí abriu caindo, já no pivô de baixo, foco em quem? Em venda. Topo descendente, o pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda o dia inteiro, um mercado vindo para baixo. Ah, vou forçar a barra na compra porque já caiu demais. Foca na tendência, preferencialmente. E se abrir o próximo pregão caindo? Foca na tendência. Topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais para venda. Eu evitaria pivô de baixo porque já fez um movimento mais longo para baixo, mas topo descendente. E se abrir subindo, se voltar para cima dessa região aqui, ó,
que eu vou reduzir até o tempo gráfico, vai ficar um pouco mais claro, que é isso aqui, ó, gráfico de 30 minutos. Voltou para cima de uma região aqui em torno dos 125.710, vai ficar um pouco mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente. 125.710 está por aqui assim, ó. Vem aqui para cima, fundo ascendente, pivô de alta, olharia mais para a ponta compradora. Abriu caindo, foco em venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E qualquer atualização a respeito disso que eu estou falando aqui vai acontecer amanhã, entre as 9 às 10 horas da manhã, todos os dias. Eu coloco no Giro dos Futuros, aqui na parte de baixo, na descrição desse vídeo tem um link para o aplicativo do EV Invest. Eu coloco aqui, ó, dentro do aplicativo do EV Invest, um giro sobre mini índice, faço um giro lá sobre a abertura, mini índice, mini dólar, o que mudou, para que lado está mais interessante fazer a operação de compra ou de venda, de acordo com ali a primeira hora de pregão. No dólar, dia de forte alta, o viés era positivo em relação ao gráfico semanal, de se ter a chance de um processo de recuperação, ainda mais pela mudança, reversão de um topo, que foi comentado no radar da semana no domingo. E abriu a semana superando já a máxima da semana passada, ou seja, aumentou a chance de poder ter algo para cima. Foco muito maior em operações de compra. Comentado inclusive até na segunda-feira, foco maior em buscar operações na ponta compradora. Abriu aquele negócio, abriu subindo, veio para cima, poxa, mas já subiu. Foco em compra, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Evite e contra a tendência. Gera uma mínima correção e já começa a subir. Como a correção foi curta, a tendência é que isso aqui não vá muito longe. E lembrando que aqui já estamos com o mini dólar em cima de um nível de suporte. Tá. Em cima de um nível de suporte. Então isso é algo importante aí para antigo suporte, agora funciona como resistências médias, tudinho ali em cima. Abriu caindo, gerando topo, olharia para venda. No gráfico de 10 ou de 5 minutos, abriu caindo, gerou topo descendente para baixo da média móvel 3 períodos, no gráfico de 10 ou 5 minutos, focaria em venda de day trade. Só olharia para a ponta comprador. Se abrir subindo, eu só olharia para a compra se recuar ali em cima ali da média ou próximo dela e gerar um fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pivô de alta eu evitaria. Então esse é o cenário que nós temos para o dólar, apesar dessa boa alta, de olho para se abrir caindo, focar um pouco mais em venda. E logicamente, depois que acontecer algum movimento de correção aqui um pouco mais no G60, nova sinalização de alta, G60 ou G30, aí volta a focar em operação de compra de day trade. Ações PETR4, deixa eu só verificar aqui meu ajuste. PETR4, pegão de hoje, queda acentuada, 4,09%. Ação fechou em 27,67 e a mínima é 27,64. Lembrando, qual a tendência do papel? Tendência de baixa. Qual a projeção de queda desse topo duplo, comentado já aqui, ou foi na análise de ontem, ou foi no radar do mercado hoje, 27,59. Está muito em cima da projeção de queda desse topo duplo aqui, ó, topo duplo, mudança de tendência de alta para uma tendência de baixa. Projeção, que é a altura dessa distância desses dois topos aqui para 28,67, projeção em R$ 27,59. Abaixo desse suporte de 27,64, 27,59, temos aqui suporte só lá embaixo na casa dos 26,80. E aqui no gráfico semanal, nos 27,04, que é a média móvel exponencial de 3 períodos. Tem sinal de compra aqui? Compraria? Não, não compraria. Não tem sinal de compra ainda na Petro, porque a tendência é de baixa, falando de curto prazo de swing trade. E para médio prazo, que está em tendência de alta, aguardaria no gráfico semanal um sinal de fundo ascendente. Na Vale 3, o dia de hoje foi de queda, de alta, 0,53%. Foi um dos poucos ativos que fechou em alta. O BRAP 4 conseguiu até fechar em alta também, mas não conseguiu romper isso aqui. Se ela fizer isso aqui no próximo pregão e depois lá, quarta cai, perde a mínima de hoje, e na quinta vai lá e rompe tudo isso aqui, eu daria para arriscar uma compra no papel, a favor de uma expectativa um pouco mais positiva. Se ela ficar também aqui enrolada e fizer isso aqui no decorrer da próxima semana, também é interessante para compra. Se ela romper direto aqui, eu evitaria a compra. Assim, eu não faria, mesmo que dê certo, mas não seria algo que eu executaria nesse momento. Tá? Porque vem subindo ali aos poucos para romper essa máxima desse candle, ainda ficaria de fora dessa operação da Vale 3. Indo agora para BR3,
Em encerramento da compra desse papel, deixa eu até abrir aqui o controle das operações, esqueci de deixar aberto. Em encerramento da posição comprada, a ação tinha um stop aqui para baixo desse nível. Ontem ela ficou a 2 centavos do stop e hoje ela bateu no stop. Quando a gente aciona stop de uma operação, a gente jamais sabe o que vai acontecer, ou quando aciona stop, ou quando compra um ativo, a gente não sabe o que vai acontecer com essa ação. Se ela vai continuar caindo, se vai ser o chamado violino, se ela vai lá, aciona stop e depois começa a subir, não sei. A gente não sabe, a gente não vai ter certeza. A única certeza que eu tenho é a ação que eu vou tomar. É o que eu vou fazer. Essa certeza, eu prefiro ter essa certeza e ficar assim, cara, isso aqui eu tenho controle. Agora, se eu resolver assim, não vou acionar o stop aqui não, vou aguardar um pouquinho mais. Ela vai lá, despenca, aí chega aqui nesse dia, faz um candle desse aqui, você fica... E agora, o que eu faço? Porque ficou grande agora. Então, agora eu vou dar uma olhada aqui no gráfico semanal, porque ver se eu mudo aqui para um prazo maior minha compra. Aí daqui a pouco começa a cair mais aqui, você faz, deixa eu dar uma olhada nos fundamentos para ver se esse ativo, se essa empresa aí tá bem gerenciada, tem uns bons resultados. Enfim, começa a mudar tudo, né? Por quê? Porque você evitou tomar uma decisão aqui de gestão de risco que é favorável no sentido de limitar o prejuízo de uma operação. E sobre isso vamos colocar então na tela o resultado dessa operação. Deixa eu ajustar aqui para trabalhar, mostrar aqui na tela o resultado dessa operação. Cadeira aqui, pronto. Então aqui a operação gerou aqui uma perda de 3,47% na operação e no capital total reduziu 0,5%. A gente teve uma operação de ganho que deu 0,75%, que a gente não chegou a colocar todo o capital necessário para essa posição da NTCO3. Foi ontem um ganho, porque a gente já está com a carteira praticamente cheia, então deu para colocar só 16%. Mas se colocasse o capital cheio, ela teria gerado 1% de ganho na posição comprada, o que é o dobro do que quando a gente perde. Essa é a ideia. Você pegando essas duas operações, basicamente ela zera a operação de compra, ou seja, para um ganho foram duas perdas aqui que aconteceram para zerar um ganho. Então essa é a ideia. Quando perder um pouco menos, e quando ganhar mais preferencialmente. Então, encerrada essa posição, vamos falar aqui agora da posição que nós temos em aberto, que é da SBFG3, que está aqui trabalhando ali, fechou hoje em queda de 2,2%. Um pouco acima do nosso preço de entrada. O preço de entrada está em R$ 37,92, fechou em R$ 38,18. Seguimos comprado, não tem mudança aí no stop dessa operação da SBFG3. BBDC4, dia de hoje, queda de 1,24%. Correção foi curta no sentido de já perder essa mínima, mas perdeu para quem entrou comprando contra a tendência aqui nesse candle, gerou stop no pregão de hoje. Se vai continuar caindo ou não dá para saber, mas gerou stop. O que ela vai apontando? Para testar efetivamente essa região aqui, ó, de suporte. Que região é essa? 24,39 até um patamar ali em torno de 24,18. Região mais relevante de suporte. Se ela chegar aqui e gerar outra sinalização de alta, para quem eu vou arriscar de novo uma operação contra a tendência. É uma alternativa. Mas o ideal é que tenha pelo menos mais 1 a 2 candles para fazer esse tipo de entrada. Dalton, se superar aqui de novo essa massa, entraria? Não entraria. Então, BBDC4 dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, gráfico semanal entrando na zona de suporte, só que vai precisar o quê? Para abrir uma compra de curto a médio prazo, que seria de position trade. Superar a máxima dessa semana na próxima semana. Teria que fazer isso para buscar uma compra em BBDC4, pensando em gráfico semanal. Qualquer compra aqui pelo diário vai ser uma compra contra tendência de curtíssimo a curto prazo. Magazine Luiza, pregão de hoje, 1,39% de queda, perde a mínima. Em vez de dar continuidade de subida depois de um grande candle de alta, não consegue. Olha só que interessante, ó. Um candle de alta, um outro candle grande de alta, outro candle grande de alta, esse aqui, ó. O que acontece na sequência desses três candles? Como diz o Tadeu Schmidt, nada. Sabe o que acontece? Nada. Então, não deu sequência. O que significa? Sabe o que acontece? Não sabe o que significa? Sabe o que significa? Não significa nada. Não significou nada. Não significou força por parte dos compradores. O que ainda é de força, mas quando você não tem a sequência, significa dizer que os compradores não estão tão fortes assim. Não deu sequência, que é o movimento de subida. Então, se perder a mínima desse candle que fechou abaixo da média, seria um dos pontos de possível saída de uma posição comprada no papel.
Se quiser antecipar o stop, se quiser deixar o stop mais aqui abaixo da mínima de um grande candle de alta, ficaria aqui. Se quiser deixar ainda mais bem protegido, que seria lá abaixo desse fundão que montou, aqui embaixo. Mas de maneira geral, não vejo entrada na ponta compradora nesse momento em Magazine Luiza, com essa indefinição da tendência do gráfico diário. E o semanal ainda dentro de um cenário de topo descendente. O último topo descendente está aqui e o outro ponto está aqui. Então ainda não quebrou essa sequência de topos descendentes. Após Magazine Luiza, Viva 3, que foi a ação solicitada dentro dos stories aqui no meu Instagram, no meu perfil no Instagram. A tendência é uma leve tendência de baixa, está fazendo isso aqui. Gráfico semanal corrigindo, um movimento longo para cima, então tem mais espaço para corrigir. Se eu quiser pegar aqui, se eu pegando aqui o Fibonacci nesse movimento de subida, o suporte mais próximo fica em R$ 30,35. Então, para uma compra de curto a médio prazo, que seria até mais interessante, entrada ali perto da região dos R$ 30 seria bem-vindo, com a média móvel se aproximando. Fundo ascendente é o sinal que mais me interessaria. Vejo compra de imediato agora no gráfico semanal? Não. Vejo compra agora de imediato no gráfico diário? Não, não vejo compra. Tem suporte aqui? Perdeu o suporte, né? Tá mais para baixo, tá mais para buscar um próximo nível de suporte. Buscar um próximo suporte, a gente está falando aqui em 31,02 a R$ 30,60. Qual outra forma de compra que a favor já de uma expectativa de alta? Fundo ascendente para cima da média e para cima pelo menos ainda um patamar de 32,55. Então Viva 3 por enquanto com viés de baixa. Apesar da tendência de alta de curto a médio prazo, a de curto prazo, que é do gráfico diário, é de baixa. WIS 3, fechamento bom com alta de 6,63%, ação com a volatilidade maior, gerou um fundo ascendente. E aí, compra? Esse eu deixo passar. Pode até dar certo, mas esse eu deixo passar na questão de relação risco-retorno. Por quê? Porque o stop fica aqui. Se eu entrasse comprando essa operação de máxima, já tem resistência aqui muito próxima, e pegando na zona de resistência que vai desse ponto até esse ponto a máxima, já é muito próximo a relação risco-retorno, para o tamanho do stop que ele tomar. Então, eu prefiro aguardar algo mais, uma correção um pouquinho mais longa desse movimento de subida. Algo aqui, ó, que fez um movimento um pouquinho mais longo, faz uma correção um pouquinho mais longa, aí tem um movimento mais longo. Faz uma correção curta, esse movimento tende a não ser tão longo, tende a ser um pouco mais curto. Se fizer algo assim, ó, aí sim me animaria mais para buscar uma operação de compra no papel. Apesar da sua tendência ser de alta no curto prazo e também no médio prazo. Próxima ação, Azul 4. Fechamento de hoje, queda de 4,17%. Como é que essa ação está configurada no gráfico diário no curto prazo? Tendência de baixa. Gerou o quê? Um pivô de baixa. Então, por enquanto, ativo mais fraco para subir. Não vejo entrada na ponta compradora. Gráfico semanal que está em tendência de alta não está gerando sinal ainda de subida. Foi uma ação que eu até coloquei no radar da semana. Em que sentido? De ficar de olho se ela conseguir superar a máxima da semana passada, a compra de position trade. Fez isso? Ainda não. Então pode ser que faça na próxima semana, superando a máxima dessa? Pode, mas teria que aguardar esse sinal de alta para abrir essa compra de position trade. No gráfico diário, operar a favor da tendência não encaixa a compra aqui, seria um pouco mais para a ponta vendedora. E operar entre as médias eu prefiro evitar no primeiro momento. Qual o próximo suporte dessa ação? Aqui agora num gap de corpo ali na faixa dos 42,01 e abaixo disso tem um topo anterior em 41,20, seguido de 40,73. Lame 4, lojas americanas. Pregão de hoje queda também acentuada de 2,89%. Lembrando, a Lame 4 dentro de uma tendência de baixa, com esse pivô de baixa que foi gerado aqui, aumentando a probabilidade de queda do preço. Semanal fez ali um topo descendente e segue a favor da tendência de baixa de curto a médio prazo, a Lame 4. Então, por enquanto, a Lame 4 segue aí apontando mais para baixo. Tem o suporte mais próximo. Vou falar aqui desse grande candle de alta aqui, uma mínima ali na faixa dos R$ 20, inclusive é um número redondo. Depois uma região de topo anterior ali que realmente pode funcionar um pouco melhor, no 19,84 até os R$ 19,70. Essa faixa aqui de preço, ó. Os R$ 20 até os R$ 19,70 é a faixa mais relevante de suporte para essa ação. E aí pegando também a questão
de projeção de baixa desse pivô aqui, a projeção alternada, já foi atingida uma projeção e ficaria 19,94 lá, 161,8%. Agora fazendo a projeção clássica, tem uma primeira projeção aqui em R$ 20,31 e a segunda projeção lá nos 19,70, que foi o que eu comentei aqui. Então são os pontos que podem parar de cair e gerar alguma sinalização para se recuperar, mas por enquanto não há essa sinalização e não tem um cenário gráfico que apoie compra nem pelo gráfico diário nem pelo gráfico semanal. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise aqui de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.